Olá, no vídeo anterior nós falamos sobre o trabalho temporário e neste nós vamos falar sobre a terceirização. Antes de iniciar esse vídeo, é necessário uma correção. No vídeo anterior, no qual tratamos do trabalho temporário, ao explicar o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 6.019 de 1974, quando o legislador proíbe que trabalhadores temporários sejam contratados para substituir empregados grevistas, eu citei a lei de greve e mencionei de forma equivocada o número da lei de greve. Eu disse 7789/89 e na verdade a lei de greve é a lei 7783/1989. Então só essa correção, o número correto da lei de greve é 7783/1989. Pois bem, eu disse no vídeo anterior que a Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974, apenas tratava do trabalho temporário, não contemplando a terceirização. Mas através da Lei 13.429 de 2017, a Lei do Trabalho Temporário também passou a contemplar o tema terceirização. E ao falar disso, eu me lembro deste livro que eu sempre indico aos meus alunos, Teoria Tridimensional do Direito, do jurista Miguel Reale. É uma obra que eu digo todo estudante de direito tem a obrigação de ler pelo menos uma vez na vida, né? E eu tenho certeza que a leitura não será apenas uma única vez, de tão interessante que o livro é. E tentando resumir em uma frase a teoria tridimensional do direito, ele aborda três situações que ocorrem no direito, né? Fato, valor e norma. E isso se aplica à terceirização. A terceirização, ela existe, é um fato. Há muitos anos, há muitas décadas, esse fato social ocorre no mundo do trabalho, sem que houvesse uma lei regulamentando a terceirização. Os casos chegaram aos tribunais e os tribunais tiveram que valorar, aplicar o direito. Como sabem, o juiz não pode deixar de julgar porque inexiste norma legal. Não é ausência de lei, não é ausência de norma que vai impedir o julgamento. E quando não há uma lei regulamentando a matéria, e era o caso da terceirização, o judiciário vai julgar adotando critérios outros. No caso do direito do trabalho, lá no artigo 8º da CLT, há uma orientação, uma regra, né? Ausente norma legal, aplicam-se os princípios, principalmente os princípios do direito do trabalho, né? Mas também a analogia. São critérios utilizados pelo legislador lá no artigo 8º da CLT. Inicialmente, o Tribunal Superior do Trabalho não admitiu a terceirização. Isso nós encontramos na súmula 256, a qual diz: contrato de prestação de serviços, legalidade, salvo nos casos de trabalho temporário e de serviço de vigilância previstos nas leis 6.019
de 3 de janeiro de 1974 e 7.102, de 20 de junho de 1983, é ilegal a contratação de trabalhadores por empresa interposta, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços. Essa súmula 256 foi publicada no Diário Oficial no dia 30 de setembro de 1986. Então, inicialmente, o Tribunal Superior do Trabalho não admitia a terceirização, ele não admitia a contratação de trabalhadores através de empresa interposta. A relação é a mesma que o do trabalho temporário, né? Na qual teremos um tomador de serviço contratando uma empresa de terceirização, um contrato de natureza empresarial entre elas. Essa empresa de terceirização terá os seus empregados, que terão vínculo empregatício com a empresa de terceirização e prestarão serviço aqui na tomadora. A mesma relação triangular que nós vimos no trabalho temporário. Mas, na súmula 256, o Tribunal Superior do Trabalho não admitiu esse tipo de contratação, fazendo apenas ressalva à contratação de trabalhadores através da empresa interposta no trabalho temporário. Essa contratação, trabalho temporário, prevista na Lei 6.019 de 1974, e já estudada, ela é legal. Outra ressalva, o TST admitiu também a contratação de vigilantes, com previsão na Lei 7.102 de 1983. Em toda a agência bancária, nós encontraremos vigilantes no acesso à loja, né, na parte que antecede a porta giratória e dentro da agência, ali próximo dos caixas eletrônicos, e já dentro da agência, após a porta giratória, encontraremos vigilantes bancários. Essa lei 7.102 de 1983 trata dessa atividade. E esses vigilantes são empregados da empresa de vigilância e trabalham em algum banco, mas não são empregados do banco. Então é também uma contratação de trabalhadores através de empresa interposta, que o TST já em 1986 considerava legal. Fora essas duas hipóteses, qualquer contratação de trabalhadores através de empresa interposta, o Tribunal Superior do Trabalho considerava ilegal. Mas a jurisprudência evoluiu a tal ponto de, em 2003, né? No dia 21 de novembro de 2003, o Tribunal Superior do Trabalho cancelou a súmula 256 e aprovou a súmula 331. A súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho é a súmula que trata da terceirização. Então, a partir de 2003, o TST passou a admitir a terceirização, com ressalvas que nós não vamos encontrar na Lei 6.019 de 1974, e que passou a contemplar a terceirização em 2017, em maio de 2017, através da Lei 13.429. Pois bem, o que diz a súmula 331? Apesar de a súmula 331 ainda estar vigente, veremos, ela conflita com a Lei 6.019 de 1974.
mas a redação ainda é essa que eu vou ler. Súmula 331. Contrato de prestação de serviços. Legalidade. Primeiro, a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador de serviços, salvo no caso de trabalho temporário. Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974. O inciso 1º da súmula 331 acabou por reproduzir a antiga súmula 256, na sua primeira parte. Inciso 2º da súmula 331. A contratação irregular de trabalhador mediante empresa interposta não gera vínculo de emprego com os órgãos da administração pública, direta, indireta ou fundacional. Quando o TST diz que a contratação através de trabalhadores, através de empresa interposta é ilegal, ele está dizendo, em outras palavras, que se ocorrer essa contratação por ele considerada ilegal, o prestador de serviços será empregado daquela empresa na qual ele está prestando serviço, a tomadora de serviço, gerando-se vínculo, portanto, diretamente entre esse prestador de serviço e a tomadora de serviço, porque a contratação é ilegal. Mas aqui, no inciso 2º da súmula 331, o Tribunal Superior do Trabalho diz que essa contratação irregular não gerará vínculo empregatício com a administração pública direta, indireta ou fundacional. E entre parênteses cita o artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal de 1988. Por que não haverá vínculo empregatício entre o prestador de serviço e a administração pública direta, indireta e fundacional? Porque a Constituição da República impõe, tanto para a administração direta quanto para a administração direta, a exigência de concurso público para admissão de seus servidores. O texto original da Constituição, e foi nele que se baseou a súmula 331, incluía no artigo 37 as fundações. Após a emenda 19, as fundações foram retiradas da redação do caput do artigo 37, que apenas fala da administração pública direta, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, e a administração pública indireta, as autarquias, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Mas as fundações públicas também devem ser criadas por lei, exigência constitucional, e também a ela se aplica a mesma regra de concurso público para a admissão de seus servidores. Lembrando que, por força da ação direta de inconstitucionalidade número 2135, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a administração pública direta, as autarquias e as fundações públicas devem adotar o regime jurídico estatutário. Apenas as empresas públicas e as sociedades de economia mista têm o regime jurídico seletista. Isto por força do artigo 173, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição da República. Ou seja, toda vez que o Estado resolver explorar atividade econômica, ele o fará através de empresa pública ou sociedade de economia mista, as quais terão a natureza jurídica própria das empresas privadas, ou seja, regime seletista. Mas também
são obrigadas a fazer concurso público para a admissão dos seus empregados públicos. De forma que, se houver terceirização ilegal, não vai gerar vínculo por violação da exigência constitucional de concurso público. Tanto é que o parágrafo 2º do artigo 37 da Constituição da República estabelece que a violação à exigência constitucional de concurso público para a contratação por parte da administração pública, direta e indireta, torna nula essa contratação. Daí a razão do inciso 2º do artigo da súmula 331. A súmula 331, no seu inciso 3º, estabeleceu as hipóteses em que a terceirização é admitida. De acordo com o inciso 3º da súmula 331, não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância, Lei 7.102, de 20 de junho de 1983, e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. Então, aqui no inciso 3º, o Tribunal Superior do Trabalho, valorando essa hipótese comum nas empresas de terceirizar os serviços, ele estabeleceu que a terceirização seria permitida, além daquelas hipóteses de contratação de trabalhadores através de empresa interposta que já contemplava trabalho temporário e serviços de vigilância. O TST estabeleceu que os serviços de limpeza podem ser terceirizados, bem como os serviços ligados à atividade meio, vedando, portanto, a terceirização da atividade fim. A atividade meio pode ser terceirizada, a atividade fim não pode ser terceirizada, de acordo com a súmula 331, inciso 3º. Mas, mesmo assim, o TST ressalvou, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. Ou seja, mesmo nas hipóteses nas quais se admite a terceirização, não pode existir pessoalidade com relação ao empregado terceirizado. Nós vimos em outro vídeo que vocês encontram neste canal que a pessoalidade é um dos requisitos para ser empregado. Pois bem, a pessoalidade estabelece que quem foi contratado, quem é o empregado, é uma pessoa determinada. E essa pessoa contratada não pode ser substituída por outra. Porque a pessoalidade faz com que o vínculo empregatício se forme entre o empregador e aquele empregado contratado. Aquela pessoa específica, não podendo ela ser substituída por outra. Na hipótese de terceirização, a empresa de terceirização enviará o empregado terceirizado que ela quiser, não podendo a tomadora de serviço dizer: eu quero fulano, cicrano ou beltrano, porque se assim fosse, haveria pessoalidade. Isso não é permitido. A empresa de terceirização enviará o empregado terceirizado que ela quiser para prestar serviços na tomadora, não podendo haver pessoalidade. Também não pode existir subordinação direta. Em outro vídeo falamos da subordinação, aquele requisito para ser empregado que liga o empregado ao empregador.
Só há subordinação do empregado ao empregador, porque o empregador exerce sobre o empregado o chamado poder de direção. Um não existe sem o outro. A doutrina fala que a subordinação e o poder de direção são o verso e o reverso da mesma moeda. De um lado da moeda, temos o poder de direção do empregador. O empregador dirige a prestação pessoal de serviço. Ele que determina a forma da execução do trabalho. É ele que pode, se presentes os requisitos, punir o empregado com advertência, com suspensão, com a dispensa por justa causa. O empregado está sujeito às ordens do empregador, desde que legais, porque está subordinado ao empregador. De forma que o empregado terceirizado não é subordinado a tomadora de serviços na terceirização. A tomadora de serviços não pode exercer sobre o empregado terceirizado a subordinação direta, havendo necessidade de punição por alguma irregularidade praticada, a tomadora de serviços deverá se reportar à empresa de terceirização, e é esta que irá exercer sobre o empregado terceirizado o poder de direção. Se isso não for respeitado, se existir subordinação direta, bem como pessoalidade, o empregado terceirizado vai ter vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços. Pois bem, aqui no inciso 3º, a súmula 331 só admite, portanto, a terceirização da atividade meio. A atividade fim não é passível de terceirização. Imaginemos uma fábrica de chocolates. Gosto de falar de fábrica de chocolate porque eu sou chocólatra. Essa fábrica de chocolate tem como atividade fim a produção de chocolate. A vigilância patrimonial da fábrica não é atividade fim, é atividade meio. E pode ser objeto de contratação de uma empresa de vigilância, prevista na Lei 6.019 de 1974. Perdão, previsto na Lei 7.102 de 1983. A fábrica de chocolates pode terceirizar o serviço de limpeza, é atividade meio. A fábrica de chocolates pode terceirizar o restaurante, o serviço de produção e oferecimento de cafés, café da manhã, almoço e jantar para os empregados da fábrica, terceirizando esse trabalho para uma empresa de alimentos. É atividade meio. A fábrica de chocolates pode terceirizar a produção da embalagem que vai utilizar nos chocolates. Pode terceirizar o transporte dos chocolates. Mas a produção de chocolates é atividade fim. Tudo que eu disse antes é atividade meio, passível de terceirização, de acordo com a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, a qual não admite a terceirização da atividade fim. Portanto, a terceirização da produção do chocolate, de acordo com a súmula 331, inciso 1º, não é admitida. Ocorre que em 2017, a Lei 13.429 passou a dispor sobre a terceirização. Lembrando que não havia lei. Mais uma vez, falando de Miguel Reale, fato, valor e norma. A terceirização existia, era um fato, os tribunais trabalhistas julgavam, valoravam, o TST inicialmente não admitiu
a terceirização através da súmula 256. Depois o TST passou a admitir a terceirização através da súmula 331, mas só admitiu a terceirização da atividade meio, não permitiu a terceirização da atividade fim, de forma que, se a empresa terceirizasse a atividade fim, essa terceirização seria ilegal, formando-se um vínculo empregatício entre o empregado prestador de serviço e a empresa tomadora. Mas, fato, valor e norma. A norma legal, a Lei 13.429 de 2003, acrescentou a Lei 6.019 de 1974, a Lei do Trabalho Temporário, artigos dispondo sobre a terceirização, de forma que a Lei do Trabalho Temporário também dispõe sobre a terceirização nos artigos 4º dígito A, 4º dígito B, 4º dígito C, 5º dígito A, 5º dígito B, 5º dígito C, 5º dígito D, e assim a terceirização passou a ter previsão legal. E ao dispor sobre a terceirização, a Lei 6.019 de 1974, ela permite que a terceirização ocorra também na atividade fim, né? Então, a atividade fim da empresa é passível de terceirização de acordo com a Lei 6.019 de 1974. Essa possibilidade de terceirizar a atividade fim, nós vamos encontrar aqui no artigo 4º dígito A, o qual dispõe: considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. Então, o artigo 4º dígito A da Lei 6.019 de 1974, com a redação, na verdade, que lhe deu a Lei 13.467. A Lei 13.429 é que contemplou a terceirização na Lei 6.019. Mais para frente, foi aprovada a reforma trabalhista, a Lei 13.467 do mesmo ano, 2017. E essa Lei 13.467 de 2017 modificou a redação do artigo 4º dígito A. Então, nós vamos encontrar aqui a permissão legal da terceirização da atividade fim, porque o artigo diz: quaisquer de suas atividades podem ser terceirizadas, inclusive a atividade principal. Então, nós vamos ter um conflito entre a lei e a súmula. Enquanto a súmula 331, inciso 3º, não admite a terceirização da atividade fim, a Lei 6.019 de 1974, no artigo 4º dígito A, permite a terceirização da atividade fim. E agora, o que se aplica? A lei ou a súmula? Quando não havia lei, aplicava-se a súmula. Agora que existe lei, aplica-se a lei.
e não a súmula. Isto porque a Constituição da República, no artigo 5º, inciso 2º, diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Portanto, a lei, ela se sobrepõe à súmula. Na prática trabalhista, muitas vezes, nós vamos verificar que súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, principalmente, contrariam o texto legal. E veremos isso quando comentarmos o inciso 4º da súmula 331. E mesmo assim, mesmo contrariando o texto legal, a súmula acaba tendo prevalência na prática até que venha a ser modificada pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho ou em decorrência de decisão do Supremo Tribunal Federal por considerá-la inconstitucional. Pois bem, a súmula 331, inciso 4º, não admite a terceirização da atividade fim, mas a terceirização da atividade fim está prevista no artigo 4º, dígito A, da Lei 6.019 de 1974. Inciso 4º da súmula 331. Diz ele: o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste do título executivo judicial. Nessa terceirização, voltando, temos uma empresa tomadora e temos uma empresa de terceirização, um contrato firmado entre elas, um contrato de natureza empresarial, através do qual essa empresa de terceirização, que tem os seus empregados, os empregados têm vínculo empregatício com a empresa de terceirização, contratada pela tomadora ou cliente. Eles vão prestar serviços aqui na tomadora ou cliente. Relação triangular. Se essa empresa de terceirização não cumprir com as obrigações trabalhistas desses empregados, esses empregados poderão reclamar na justiça tanto da empresa de terceirização quanto da tomadora de serviços. Essa tomadora de serviços é responsável subsidiária. Ou seja, se ela for condenada junto com a empresa de terceirização e a empresa de terceirização não cumprir a obrigação trabalhista e não pagar a dívida objeto de condenação trabalhista, a empresa tomadora de serviços deverá responder pelas obrigações trabalhistas. Então, o empregado terceirizado tem que ajuizar reclamação trabalhista em face da empresa de terceirização e também em face da tomadora de serviços. Então, uma ação trabalhista tendo no polo passivo duas reclamadas, O reclamante, o empregado, vai ajuizar a ação em face de duas reclamadas, da empresa de terceirização e da tomadora de serviços. Caso ele tenha prestado serviços em várias empresas que contrataram a empresa de terceirização, todas elas devem figurar no polo passivo da reclamação trabalhista. De forma que na ação trabalhista, o empregado pode reclamar os últimos 5 anos, os direitos dos últimos 5 anos. Nesses últimos 5 anos, ele deverá indicar em quais empresas prestou serviços, durante quanto tempo, e cada uma delas responderá pelo período no qual ele prestou serviços a ela. Então, elas não vão responder por todo o período, mas apenas pelo período no qual eles prestaram serviços a ela através da empresa de terceirização. Antes
de 2011, a súmula 334, perdão, a súmula 331 no inciso 4º dizia isso que eu li e no final acrescentava, inclusive quanto à administração pública. E entre parênteses dizia artigo 66 da Lei 8666 de 1993. Então, a súmula 331 no inciso 4º estava dizendo que a administração pública também responderia subsidiariamente se a empresa de terceirização não cumprisse com as obrigações trabalhistas. Ocorre que o TST, na parte final do inciso 4º da súmula 331, ele citava o artigo 66 da Lei de Licitações, a Lei 8666 de 1991. Quem não lesse a Lei de Licitações, quem não fosse lá buscar a previsão legal, imaginaria que a Lei de Licitações estava responsabilizando a administração pública pelas obrigações trabalhistas daqueles empregados que da empresa de terceirização que ela contratou. Mas, ao lermos a Lei de Licitações, nós verificaríamos justamente o contrário. Ou seja, a Lei de Licitações prevê que quando a administração pública terceiriza, quando ela contrata uma empresa de terceirização, ela não é responsável subsidiária pelas obrigações trabalhistas pelo simples inadimplemento das obrigações, né? O artigo 71 da Lei de Licitações diz: o contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Então decorre da Lei de Licitações que a responsabilidade pelas obrigações trabalhistas é da empresa de terceirização. E, portanto, a administração pública não vai responder subsidiariamente pelo simples inadimplemento da empresa de terceirização. Mas a súmula 331, no inciso 4º, responsabilizava a administração pública. Em várias oportunidades, defendendo a administração pública, tivemos a oportunidade de alegar que essa súmula 331, no inciso 4º, era ilegal, porque ela previa uma obrigação que não estava prevista na Lei de Licitações. Sempre nossas alegações não eram acolhidas. A decisão condenando a administração pública estava em conformidade com a súmula 331, inciso 4º. E ao estudarmos o direito processual do trabalho, verificaremos que a súmula do TST impede que o recurso ao Tribunal Superior do Trabalho seja conhecido. Quando a decisão do Tribunal Regional do Trabalho está em conformidade com súmula do TST, essa súmula é impeditiva de recurso. Até que a matéria chegou ao Supremo Tribunal Federal e, através da ADC 16, Ação Declaratória de Constitucionalidade número 16, o Tribunal Superior do Trabalho alterou a redação da súmula, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional essa súmula 331, inciso 4º, julgando constitucional o artigo 66 da Lei de Licitações.
ao estabelecer que a responsabilidade da administração pública não decorre do simples inadimplemento, mas apenas haverá responsabilidade da administração pública se ela se omitir na fiscalização trabalhista. Após a ADC 16, o Tribunal Superior do Trabalho modificou a redação do inciso 4º, que não mais menciona a administração pública, e acrescentou 2 incisos, os incisos 5º e o inciso 6º, dizendo, inciso 5º da súmula 331, os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente nas mesmas condições do item 4º, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8666 de 21 de junho de 1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. Inciso 6º da súmula 331. A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. Então, o Tribunal Superior do Trabalho, após a ADC 16, modificou a súmula 331. A administração pública não responderá subsidiariamente pelo simples inadimplemento da obrigação trabalhista da empresa de terceirização. A responsabilidade da administração pública ocorrerá pela ausência de fiscalização. Portanto, a administração pública que terceiriza um serviço tem que fiscalizar esse serviço prestado. É recomendável que no contrato da administração pública com a empresa de terceirização fique constando expressamente a obrigação dessa empresa de comprovar o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias mensalmente, para que possa receber pelo serviço prestado. Caso não haja essa prestação de contas, a administração poderá se recusar ao pagamento. É por isso que a lei de licitações prevê a existência de um gestor de contratos. Esse gestor de contratos terá a responsabilidade de aferir se a empresa contratada, e principalmente no caso da terceirização, vem cumprindo com as obrigações trabalhistas. Deve existir um contrato, um processo administrativo para prestação de contas dessa empresa. E somente cumprindo as obrigações, a administração efetuará o pagamento a que estiver obrigado por força do processo licitatório. Se houver alguma ação trabalhista de um empregado terceirizado, sendo essa ação ajuizada em face da empresa de terceirização e em face da administração pública, esta terá como comprovar que fiscalizou o contrato, podendo se eximir da responsabilidade subsidiária. Responsabilidade esta que se restringe ao período da prestação de serviço. Pois bem, isso é o que diz a súmula 331. Vamos agora analisar a Lei 6.019, que passou a contemplar a terceirização. O artigo 4º, dígito A, como já visto, permite a terceirização em qualquer atividade, inclusive a atividade principal, a atividade fim. O parágrafo 1º do artigo 4º, dígito A, estabelece que a empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige
o trabalho realizado por seus trabalhadores, ou subcontrata outras empresas para a realização desses serviços. Nesse parágrafo 1º do artigo 4º, dígito A, na primeira parte, ele contempla, portanto, que a responsabilidade trabalhista para com os empregados terceirizados é da empresa de terceirização. Ela é a empregadora. Na segunda parte do parágrafo 1º do artigo 4º, dígito A, uma novidade. Ou subcontrata outras empresas para a realização desses serviços. Ou seja, a empresa de terceirização, a empresa prestadora de serviços, pode subcontratar outra empresa para a realização desses serviços. Ou seja, aqui na parte final do parágrafo 1º do artigo 4º, dígito A, o legislador está autorizando a quarteirização. Isso é novidade. Não havia previsão legal de terceirização, muito menos de quarteirização, né? Na terceirização temos uma relação triangular, uma empresa tomadora de serviço, uma empresa de terceirização, contrato entre elas, a empresa de terceirização tem os seus empregados, eles vão trabalhar na empresa tomadora de serviço. Aqui vamos ter a quarteirização, uma empresa tomadora de serviço, uma empresa de terceirização, e essa empresa de terceirização, ela contrata uma outra empresa, e essa sim contrata empregados que vão prestar serviço, né? Não vai ser mais uma relação triangular. O desenho que eu fiz aqui não é o correto. Vai ser uma quarteirização. Essa empresa de terceirização subcontratou uma outra empresa. E é essa outra empresa que vai enviar os seus empregados para prestar serviço. Quarteirização. Não havia previsão na lei de terceirização, muito menos de quarteirização. Agora há. Na quarteirização, a responsabilidade, portanto, será tanto da empresa de terceirização quanto da tomadora de serviço. Responsabilidade subsidiária se a empresa de quarteirização não cumprir com as obrigações trabalhistas. Aqui, a empresa de terceirização que subcontratar vai responder por culpa invigilando. Não fiscalizou a contratação, responde subsidiariamente. O parágrafo 2º do artigo 4º, dígito A, estabelece que não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores ou sócios das empresas tomadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa contratante. Os empregados da terceirização, os terceirizados são empregados da empresa de terceirização. Não haverá vínculo empregatício entre eles, ressalvando a parte final do inciso 3º da súmula 331. O TST não cancelou a súmula 331, portanto, se houver pessoalidade ou subordinação direta, mesmo que seja possível a terceirização da atividade fim, haverá vínculo empregatício, na hipótese de pessoalidade e subordinação direta. O artigo 4º, dígito B, fala dos requisitos para o funcionamento de uma empresa de prestadora de serviços a terceiros, a denominação do legislador, a empresa de terceirização. Além da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ, além do registro na Junta Comercial, a lei estabelece, conforme o número de empregados, o capital social mínimo que a empresa de prestação de serviços a terceiros deve possuir, sendo R$10.000 o capital mínimo se ela tiver 10 empregados, R$25.000 se tiver de 10 a 20 empregados, R$45.000 se tiver de 20 a 50 empregados, R$100.000
se tiver de 50 a 100 empregados, e no mínimo 250 mil reais de capital social se ela tiver mais de 100 empregados. O artigo 4º, dígito C, da Lei 6.019 de 1974, traz a seguinte regra: são assegurados aos empregados da empresa prestadora de serviços, a que se refere o artigo 4º, dígito A desta lei, quando e enquanto os serviços, que podem ser em qualquer uma das atividades da contratada, forem executados nas dependências da tomadora, as mesmas condições, primeiro, relativas à alimentação, garantida aos empregados da contratante quando oferecida em refeitórios. Ou seja, a empresa que terceirizar não pode segregar os empregados terceirizados no refeitório. Eles terão direito de se alimentarem junto com os empregados da empresa de terceirização, tomadora de serviço. Ela não poderá fazer um refeitório só para os empregados terceirizados e impedindo que eles se alimentem junto com os seus empregados. Essa discriminação odiosa não é permitida. Também relativas ao direito de utilizar serviços de transporte. Se ela fornece transporte aos seus empregados, esse transporte também deve ser estendido aos empregados terceirizados. C. Atendimento médico ou ambulatorial existente nas dependências da contratante ou local por ela designado. Ou seja, os empregados terceirizados também terão direito ao atendimento médico ou ambulatorial que a contratante fornecer aos seus empregados. E D. Treinamento adequado fornecido pela contratada quando a atividade o exigir. Também é assegurado aos empregados da empresa de prestação de serviços a terceiro as condições sanitárias de medidas de proteção à saúde e segurança em instalações adequadas à prestação de serviços. Da mesma forma que lá no trabalho temporário nós mencionamos, a responsabilidade pela segurança e higiene do trabalho é do tomador de serviços. Então, esse empregado terceirizado, ele tem que ter as normas de segurança asseguradas. Se ele sofrer acidente de trabalho ou adquirir alguma doença profissional, tanto a empresa prestadora de serviços a terceiros responderá, quanto a tomadora pela não observância das normas de segurança na sua dependência, né? Então, aqui, se o acidente de trabalho ocorrer nas dependências da tomadora de serviços, ela responderá subsidiariamente pelas obrigações com relação à segurança de trabalho. O parágrafo 1º do artigo 4º, dígito C, estabelece: contratante e contratada poderão estabelecer, se assim entenderem, que os empregados da contratada farão jus a salário equivalente ao pago aos empregados da contratante, além de outros direitos previstos neste artigo. Ao contrário do trabalho temporário, no qual o trabalhador temporário tem direito ao mesmo salário pago àquela categoria que ele está ali substituindo, né? Conforme artigo 2º da Lei 6.019 de 74, aqui na terceirização, o empregado da empresa terceirizada, ele não tem direito ao mesmo salário daquele empregado que exerce a atividade na tomadora de serviços. Geralmente ele ganha menos, mas é possível negociar. Na verdade, a negociação salarial com relação aos empregados terceirizados vai depender da mobilização dos sindicatos. Os sindicatos geralmente criticam a terceirização e muitos estudiosos do direito do trabalho dizendo que ela precariza as relações de trabalho. Na verdade, a terceirização
permite a redução dos custos para a empresa, para que ela possa focar na sua atividade principal, fazendo o melhor trabalho pelo menor custo. Essa é a ideia da terceirização. Agora, esses empregados terceirizados, eles têm que se mobilizar. O ideal é que eles se filiem aos sindicatos da sua categoria, fortaleçam os sindicatos da sua categoria, para que este, nas negociações coletivas, obtenham conquistas trabalhistas para os seus representados, né? É melhor essa negociação do que a imposição legal de que o direito seja assegurado, nessa hipótese específica da terceirização. O parágrafo 2º do artigo 4º, dígito C, estabelece: nos contratos que impliquem mobilização de empregados da contratada em número igual ou superior a 20% dos empregados da contratante, esta poderá disponibilizar aos empregados da contratante os serviços de alimentação e atendimento ambulatorial em outras localidades apropriadas e com igual padrão de atendimento, com vistas a manter o pleno funcionamento dos serviços existentes. Aqui, em virtude do número de empregados terceirizados, pode haver a utilização de outros ambulatórios e outros refeitórios para atender o número de empregados que não seria absorvido pela própria empresa no seu estabelecimento empresarial. O artigo 5º, dígito A, estabelece: contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com a empresa de prestação de serviços relacionados a qualquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal. O parágrafo 1º dispõe: é vedada a contratante a utilização dos trabalhadores em atividades diversas daquelas que foram objeto do contrato com a empresa prestadora de serviço. Ou seja, se uma empresa terceiriza o serviço, ela vai especificar qual é a atividade que ela está terceirizando. O empregado da empresa de terceirização, ele deve se ativar na realização do serviço terceirizado. Ele não pode fazer outro serviço, não pode haver desvio de função. Se ele é terceirizado para exercer serviço de vigilância, ele vai exercer serviço de vigilância. Se ele é terceirizado para exercer serviço de limpeza, ele vai exercer serviço de limpeza e não outro. Então, não é possível, a lei não permite que haja desvio da finalidade para o qual houve a terceirização. E o parágrafo 2º diz: os serviços contratados poderão ser executados nas instalações físicas da empresa contratante ou em outro local de comum acordo entre as partes. Então pode haver, voltamos ao exemplo da fábrica de chocolates. A produção da embalagem pode ser feita não na fábrica de chocolates, mas em outro local, por uma empresa contratada para isso, terceirizando a produção da embalagem, né? Atividade meio. O parágrafo 3º do artigo 5º, dígito A, diz: é responsabilidade da contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato. Como já falamos, a responsabilidade da tomadora de serviços pela segurança e higiene do trabalho. Havendo acidente do trabalho ou adquirindo o empregado doença do trabalho ou doença profissional, a empresa tomadora de serviços responderá, se isso decorrer da atividade prestada para a própria tomadora de serviço.
Parágrafo 4º do artigo 5º, dígito A contratante poderá estender ao trabalhador da empresa de prestação de serviços o mesmo atendimento médico, ambulatorial e de refeição, destinado aos seus empregados existentes nas dependências da contratante ou local por ela designado. Então, aqui a previsão de assegurar o mesmo tratamento, né? É interessante que aqui no parágrafo 4º do artigo 5º, dígito A, ele diz que a contratante poderá estender. Essa redação é da Lei 13.429 de 2017. Mas se nós formos ler o artigo 4º, dígito C, ele diz: são asseguradas aos empregados da empresa prestadora de serviços. A que se refere o artigo 4º, dígito A, quando e enquanto os serviços, que podem ser de qualquer uma das atividades da contratante, forem executados nas dependências da tomadora, as seguintes condições. Inciso 2º, sanitárias, de medidas de proteção à saúde e de segurança do trabalho e de instalações adequadas à prestação de serviços. Essa redação é da Lei 13.467, a Lei da Reforma Trabalhista. Então, se o trabalho é prestado nas dependências da empresa, essa tomadora de serviços é responsável por assegurar as normas de segurança, né? Então, aqui no parágrafo 5º do artigo 5º, dígito A, quando ele diz que a empresa contratante parágrafo 4º, que a contratante poderá estender, na verdade ela não poderá, não é faculdade, ela deverá, pela redação do artigo 4º, dígito A, que decorre da reforma trabalhista, que é a Lei 13.467, posterior à redação, a Lei 13.429, que deu a redação ao parágrafo 4º do artigo 5º, dígito A. Então, antes da reforma trabalhista, era uma faculdade estender as normas de segurança. O legislador da reforma, ele reconheceu que não pode ser facultativo, tem que ser obrigatório, né? O parágrafo 5º, dígito do artigo 5º, dígito A, estabelece que a empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços e o recolhimento das contribuições previdenciárias, observará o disposto no artigo 31 da Lei 8.212 de 1991. Aqui no parágrafo 5º do artigo 5º, dígito A, ele está apenas reproduzindo aquela responsabilidade que já era reconhecida pelo Tribunal Superior do Trabalho na súmula 331, inciso 4º. O artigo 5º, dígito B da lei estabelece o que o contrato de prestação de serviços deve conter. Ele deve conter a qualificação das partes, a especificação do serviço a ser prestado, o prazo para a realização do serviço, quando for o caso, e o valor. Quando esse contrato diz respeito a um contrato firmado com a administração pública, por força da lei de licitações, o prazo máximo da contratação é de 5 anos. Não sendo administração pública, sendo uma empresa privada, pode haver um prazo maior. Mas, embora a lei não diga, eu entendo que pode ser por prazo indeterminado, com a cláusula de rescisão a qualquer tempo, desde que comunicada com antecedência. O artigo 5º, dígito C, estabelece que não se configura
não pode figurar como contratada nos termos do artigo 4º, dígito A desta lei, a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios tenham nos últimos 18 meses prestado serviços a contratante na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, exceto se os referidos sócios forem aposentados. Eu não entendo o motivo dessa vedação que veio com a reforma trabalhista, mas ela está dizendo que se há um empregado na empresa contratante e esse empregado ele deixa a empresa, né? Ou ele era sócio, deixa a sociedade e depois ele constitui uma empresa de prestação de serviços a terceiros, essa empresa fica proibida de prestar serviços à tomadora, a contratante, para a qual ele prestava serviço como empregado ou da qual ele era sócio, a não ser após 18 meses da cessação do vínculo anterior. Não entendo a explicação para isso, não faz sentido essa proibição, a liberdade de contratação. O artigo 5º dígito D estabelece que o empregado que for demitido não poderá prestar serviços para esta mesma empresa na qualidade de empregado de empresa prestadora de serviços antes do decurso do prazo de 18 meses, contados a partir da demissão do empregado. Essa proibição também veio com a reforma trabalhista. Mais uma proibição odiosa. O empregado da empresa que terceiriza, quando dispensado, não pode voltar a prestar serviços através de empresa de terceirização, a não ser após 18 meses. Talvez o que tenha motivado o legislador para incluir essa vedação no artigo 5º dígito D tenha sido o receio de que, se não houvesse essa proibição, as empresas viessem a dispensar sem justa causa os seus empregados para que eles voltassem prestando serviços através de empresa de prestação de serviços a terceiro. E para evitar que isso ocorresse, o legislador estabeleceu essa, digamos, quarentena, né? Esse período de 18 meses vedando a contratação. Deve ter sido isso. Por fim, o artigo 19, dígito A, estabelece que o descumprimento do disposto nesta lei sujeita a empresa infratora ao pagamento de multa. E o artigo 18, dígito B, estabelece que o disposto nesta lei não se aplica às empresas de vigilância e transporte de valores, permanecendo as respectivas relações de trabalho reguladas por legislação específica e subsidiariamente pela consolidação das leis do trabalho. E ainda o 19 dígito C dizendo que os contratos vigentes de terceirização, se as empresas assim acordarem, poderão ser adequados nos termos desta lei. Então, quando da vigência da lei 13.429 de 2017, várias terceirizações ocorriam, mesmo sem lei regulamentando-as. E agora é possível que essa terceirização continue, com as adequações necessárias ao texto legal. Foi isso que disse o artigo 19, dígito C. Esse vídeo é longo, mas o tema é mais complexo, não dava para abordar em menos tempo, a não ser que fizéssemos vários vídeos menores. Mas foi necessário, terminamos aqui esse vídeo sobre terceirização. Até o próximo vídeo sobre outro tema importante sobre o direito do trabalho. Até lá!